O IPCA 15, eh, publicado nessa data, que pega ali a metade do mês de janeiro até a metade de fevereiro, indica que a inflação, em relação a 12 meses atrás, ela recuou. O que isso significa? Acompanhe o vídeo aqui no canal O Baú do Trader. De fato, a inflação de 0,76% do IPCA 15, publicada agora em fevereiro, indica uma redução em relação ao IPCA 15 do mesmo período do ano passado, que foi de 0,99. Por isso, houve uma redução no acumulado em 12 meses. E aí eu já vi, evidentemente, aquele tipo de jornalista que gosta de usar a variação entre os termos ex ante e ex post. Nós temos que olhar para frente. Na questão de inflação é para frente. Não adianta ficar olhando para a inflação para trás. Existe uma série de estudos onde é pertinente você usar o chamado ex post, ou seja, depois do fato. Mas não nesse caso de inflação. Nós temos que ver quais serão os impactos, por exemplo, da voltar a cobrar PIS, COFINS sobre impostos federais em gasolina e álcool, por exemplo. Temos que ver quais outros impostos poderão ser aumentados ao longo desse. Então nós temos que olhar para frente. Então, de uma maneira bem ardilosa, já se prepara, eu já percebi, é isso que eu quero compartilhar com vocês, já um certo ajuste, esses jornalistas e aquele pessoal, né, da Fazenda, vai preparar para nós até abril. Porque se nós pegarmos a inflação dos meses de fevereiro, março e abril de 2022, elas ficaram bastante elevadas com a tensão com relação à invasão da Ucrânia. Houve todo uma crise ali, um choque dos preços de petróleo. Então foi muito contaminado. Então quando chegarmos em abril, o que esse pessoal já está preparando? Sempre olhe para trás, porque como nós teremos, quando for publicado a inflação cheia de fevereiro, sem dúvida vai ser menor do que a inflação cheia de fevereiro de 2022. Então vocês já descolam um pouco para baixo. Quando for publicada a inflação cheia de março, vai acontecer a mesma coisa. Em abril, a mesma coisa. Nós teremos ali 21 e 22 de março a segunda reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, onde, sem dúvida, ele vai permanecer com a taxa, não tem motivo nenhum nesse momento para ele começar a fazer um movimento de queda. E nós ainda não temos o arcabouço fiscal. Então, o tal do ministro da Fazenda, já sendo conhecido como o ministro do mês seguinte, ele ainda não apresentou. O que será que é tão difícil? Por que é tão difícil apresentar um arcabouço fiscal? Inclusive, para facilitar, eles conseguiram que, em vez de ser um projeto de emenda constitucional, ele poderá ser feito através de uma lei ordinária, onde fica mais fácil de passar na Câmara e no Senado, só por maioria simples. Então, qual que é a dificuldade? Sabe qual é a dificuldade, no meu entender? É que eles querem continuar gastando. Então, eles não conseguem chegar numa conta que pareça que é um arcabouço fiscal crível, mas o que eles vão dizer que eles vão gastar. Eles vão colocar algum gatilho, vão colocar algum parâmetro em relação a PIB, em relação à expansão de alguma coisa, de salário mínimo versus trabalhadores. Só que eles estão numa grande encruzilhada, porque como a economia está arrefecendo, qualquer coisa que eles tentem amarrar nesse arcabouço fiscal não vai funcionar. Então, por exemplo, a arrecadação no ano, por exemplo, ela pode vir a diminuir. Então, que diabo de arcabouço fiscal seria esse que a arrecadação está diminuindo? Porque nós estamos ainda com o efeito de todo aquele trabalho que foi feito ao longo de 2022 pelo antigo ministro da Fazenda. Esse efeito vai simplesmente se diluir à medida que os trimestres vão passando em 2023. E veja, nós já vamos caminhar para o final do primeiro trimestre, que março está aí, e o próprio Congresso, os parlamentares já estão dizendo, olha,
Não dá para cravar, para votar um arcabouço fiscal no mês de abril. Então, mesmo que seja apresentado o projeto agora em março, ele não vai sair em abril. E aí nós já vamos ter perdido um trimestre do ano. Por isso que a economia, de fato, a tendência é que continue reajustando os preços aqueles que tiverem condição de melhorar suas margens. O crédito está simplesmente se exaurindo. Eu vou fazer no domingo, aqui no canal, uma live para tratar exatamente dessa questão do crédito, o que estão escondendo com relação a esse problema do crédito. Mas aí, quando chegar em abril, vocês verão vários membros ali da mídia, aquela mídia amestrada, dizendo que, olha, a inflação ela atingiu próximo de 4. Ela tangenciou 4 quando nós olhamos a inflação de 12 meses. Vocês verão essa frase. Isso não adianta nada. O que ficou para trás, nós vamos estar vendo isso no final de abril, começo de maio, quais são as projeções futuras de inflação. E, por exemplo, a inflação futura de 2024, ela não está cedendo. Hoje ela já está ali em 4% para 2024, acima da meta também para 2024. Então não adianta vir dizer que ex post, na inflação acumulada em 12 meses, quando você estiver em maio olhando para trás até abril de 2022, a inflação convergiu para 4%. Não, simplesmente por um artifício estatístico, você retirou as inflações de 3 meses, que era uma coisa também exótica, aquela inflação naquele momento, e simplesmente você está tentando dizer que a inflação caiu. Pelo contrário, nesse ano, tirando várias das desonerações, a inflação deve convergir para 6% ao ano, muito parecido com o que tivemos no ano passado, só que com todo aquele efeito das desonerações em combustíveis, em impostos e tal. Então, a inflação em 2023, o Banco Central vai prestar muito mais atenção, porque ela é muito mais realista do que a inflação de 5,70 e pouco do ano de 2022. Vocês entendem, então, aonde que o Banco Central ele vai estar realmente com a chapa fritando? Porque ele vai dizer, olha, inclusive a desoneração de impostos do óleo diesel, em tese, continua até 31 de dezembro desse ano. Então, se eles tirarem as desonerações de gasolina e do álcool, eu acho que ainda vão protelar um pouco para isso, mas vamos dizer que tire mais para frente no ano. Então, a inflação calculada em 2023 ela vai ser muito mais realista. E aí o Banco Central vai dizer, poxa, se essa inflação está tendendo a 6, nós não vamos conseguir mesmo em 2024 convergir para a meta de inflação, teremos um problema. E como o mandato deles ali é para fazer que a inflação converja realmente para dentro da meta. O que vai acarretar que o Banco Central não vai baixar os juros, apesar da gritaria que vai acontecer ali por volta de fim de abril, começo de maio. Então, anotem isso. E eu vou tratar na live com relação ao crédito. Nós vamos repetir, provavelmente, todos aqueles erros ali a partir de 2013. Né? Quer dizer, tudo ao contrário. Quer dizer, exatamente no momento crítico, vamos fazer exatamente tudo que nós já percebemos que deu errado ali a partir de 2013. Se você gostou do vídeo, peço que se inscreva aqui no canal Baú do Trader, coloque o seu joinha, coloque o sininho. Eu vou procurar fazer praticamente diariamente algum retrato do que aquilo que eu capturei que foi mais importante no dia. Não vão me perguntar sobre a Bolsa, né? Então esqueçam a Bolsa nesse ano, mas isso fica por uma outra oportunidade.